Deixa eu fechar aqui. Bom, agora sim. Então, muito bom dia a todas e todos. Tem uma coisa aqui? Eu tenho uma enorme satisfação, em nome da Faculdade de Direito, o professor Celso estava aqui, em nome do nosso departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, de poder inaugurar esse evento, e desde já deixando registrado os parabéns ao nosso querido colega, o professor Maurício Dieter, ao Wilson, pelo trabalho. Nós sabemos o quanto é difícil, sob todos os aspectos, logísticos, né, e inclusive psicológicos, a organização de um evento dessa magnitude. E eu não tenho dúvida que, ao falar de Lava Jato, talvez não houvesse um lugar melhor do que essa Faculdade de Direito, né? Porque a Lava Jato, ela certamente significou o extremo oposto de tudo que nós, acadêmicos, né, do direito penal, sempre postulamos e pensamos a respeito do nosso objeto de estudo. A Lava Jato subverteu todas as balizas, todas as estruturas, todas as garantias, portanto, subverteu a própria razão de existir do sistema criminal. O sistema criminal nunca foi um sistema voltado fundamentalmente a uma dimensão securitária, ou não deveria ser assim, mas o sistema criminal sempre foi um mecanismo de contenção, de limitação do poder e, portanto, do estabelecimento de uma relação civilizatória entre o Estado e o cidadão. E a Lava Jato, fundamentalmente, corrompeu todas essas balizas. E observando aqui o tema desse nosso primeiro painel, eu fiquei muito entusiasmado, professor Maurício, porque o painel é Lava Jato e Processo Penal, Competência, Suspeição e Presunção de Inocência, e talvez hoje, pela primeira vez, eu vou conseguir entender a regra de competência, né, da Lava Jato, coisa que sempre me questionei e confesso, sempre tive muita dificuldade de compreender as razões pelas quais a 13ª Vara de Curitiba ganhou juridicamente o protagonismo que ganhou. E, portanto, queria chamar para compor essa mesa, querido e queridas amigas, a doutora Simone Schreiber, por favor. O doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o nosso Cacai. E a professora Gisele Citadino. Podemos fazer na ordem que está aqui? Fica à vontade. Tá. Então, sem mais delongas e seguindo a ordem que foi estabelecida aqui no painel, eu vou passar inicialmente a palavra à professora Simone, que é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora associada de Direito Processual Penal da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, além de desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. É um prazer revê-la, doutora Simone. Seja muito bem-vinda a essa universidade e, evidentemente, tem a palavra. Obrigado. Bom, queria agradecer o convite, evidentemente, muito honroso, como disse já o Xixo aqui na primeira mesa, esse evento é importantíssimo e ter sido convidada para falar para mim é uma honra, um privilégio. Queria agradecer muito ao Xixo, ao Maurício Dieter, ao Alamir, que está aqui presidindo a mesa, querido amigo.
Queria dizer da minha felicidade de dividir mesa com a professora Gisele Cittadino e com o Cacai. A Gisele é minha professora no mestrado da PUC do Rio de Janeiro. Eu digo, mas é porque... Ela podia esquecer isso. Não, gente, é muito importante na minha trajetória, assim, eu ter conhecido a Gisele e ter sido aluna dela e ela ter sido da minha banca de mestrado. Então, eu gosto, para mim era uma homenagem, mas agora não vou falar mais, não. Vou dizer que a gente é amiga de colégio. Tô brincando. Eu fiz Direito na UERJ, que é uma faculdade muito maravilhosa, mas um ensino muito dogmático, né? E depois fui fazer o mestrado e um mundo novo se abriu para mim, assim, né? Eu sou na PUC do Rio, na década de 90, e foi muito importante, assim, para a minha formação. Por isso que eu gosto de dizer sempre, assim, sou filha da PUC, sou filha da UERJ e sou professora da Unirio. Estava aqui abrindo água, nem vi se falou direito, porque vivem dizendo que eu sou professora da UFRJ e eu tenho que corrigir imediatamente, sou professora da Unirio. E eu queria também cumprimentar, evidentemente, o Cacai, um querido amigo, um advogado muito importante também, uma pessoa incrível, né? E é muito bom estar com você também aqui, Cacai. É isso, cumprimentar meus companheiros da JD, Raquel Braga, Marcelo Semer, eu sempre gosto, a Magda, que está ali também, sempre gosto de registrar também esse pertencimento que eu tenho muito orgulho de integrar a Associação Juízes para a Democracia. Então, sempre que eu posso e sempre que eu falo, eu faço questão de dizer que eu pertenço a essa Associação Democrática de Juízas e Juízes. Bom, então a gente vai discutir aqui a Lava Jato e o processo penal. Então, vou ler rapidamente um texto, até para não passar muito do meu tempo, para começar aí um debate. Eu tenho defendido que o modelo de persecução penal adotado na Operação Lava Jato, para além de violar direitos fundamentais das pessoas investigadas e acusadas, possui também um déficit de eficiência. A bem da verdade, os resultados exitosos da Operação Lava Jato, que ensejaram a adesão entusiasmada e acrítica do Poder Judiciário, da grande mídia e da opinião pública, estão relacionados com as medidas cautelares extremamente gravosas adotadas ainda na fase investigatória, conduções coercitivas, prisões cautelares, buscas e apreensões domiciliares, constrições patrimoniais, etc., a superexposição midiática das pessoas atingidas e, por outro lado, também as negociações realizadas em acordos de colaboração premiada, nos quais foi priorizada a recuperação de valores em detrimento de penas corporais. Como já sustentei em outra ocasião, então, a Operação Lava Jato possui os seguintes pilares. Primeiro, ampliação das regras de fixação de competência, o que levou à fixação de juízos preventos para julgar todos os processos que recebessem o selo Lava Jato, né? Era como se fosse um carimbo, assim, esse processo é Lava Jato, é distribuído diretamente para determinados juízes, no Rio, em Curitiba, enfim, isso se replicou em outras unidades, em outros estados, né? E como consequência dessa fixação de competência, né, ampliada, esse conceito ampliado de conexão, ocorreu uma personalização dos juízes incumbidos da operação. Segundo, imposição de medidas cautelares pessoais e patrimoniais aos imputados como ponto de partida. Terceiro, o uso da colaboração premiada em larga escala como meio de investigação com a ampliação das balizas legais do Instituto. E quarto, a superpublicidade, que evidentemente, como já foi dito aqui, é um ingrediente fundamental para que aquilo tudo funcionasse, né? Como funcionou. Todos os propalados resultados exitosos da Operação Lava Jato dispensam, portanto, o devido processo legal. E é aí que está o X da questão. É bastante simbólico que Sérgio Moro e Antônio Bochenek, então presidente da AJUF, tenham publicado no ano de 2015 um artigo no Estado de São Paulo intitulado "O problema é o processo", o que mal disfarça uma propensão extremamente autoritária de considerar que a solução justa de um caso penal pode ser encontrada sem processo.
E aí eu integro a JUF, sou associada da JUF também, e quero dizer que a JUF, até hoje, nós temos esse problema, que é a JUF resolveu alçar Sérgio Moro, quando ele deixou a Justiça Federal, a membro honorário. E por mais que a gente se manifeste, apresente petições, diga, por favor, retire o Sérgio Moro do quadro de membros honorários, não temos... somos ouvidos. Cadê o Eduardo Apio? Está aí também, meu companheiro de infortúnio, juiz federal e provavelmente ainda associado da JUF. Inicialmente, podemos tratar da ampliação do conceito de conexão para a fixação da competência para julgar todas as ações penais que compõem as diversas fases do que seria uma mesma operação, uma mesma vara, sob a responsabilidade de um mesmo juiz. Essa estratégia foi adotada tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro. E, para além de violar o princípio do juiz natural, e aí tem um artigo bem interessante do professor Gustavo Badaró sobre a questão da conexão na Operação Lava Jato, que eu recomendo, no volume da revista do EBC Crime, que foi dedicado apenas à Lava Jato no ano de 2016, né, explicando por que esse conceito ampliado de conexão viola o princípio do juiz natural. Mas, para além de violar o princípio do juiz natural, revelou-se um grande equívoco estratégico por parte do Ministério Público. É evidente que a escolha pelo Ministério Público de um juiz com um perfil mais alinhado com os órgãos de persecução pode parecer bastante vantajosa, especialmente considerando que o Código de Processo Penal estabelece que o juiz que atua na investigação fica prevento para julgar a ação penal. Contudo, evidentemente, esse modelo será superado um dia com a instituição do juiz das garantias, daqui a 2 anos, provavelmente. Contudo, no caso da Operação Lava Jato, no qual se estabeleceu uma aliança com a grande mídia e a adoção da superpublicidade como um importantíssimo ingrediente para o êxito da operação, a construção do mito do juiz combatente da impunidade, aquele juiz corajoso que quebra paradigmas para punir a elite econômica e política, chamada de criminalidade do andar de cima por alguns, gerou problemas relacionados à superpopularidade desses juízes, quebra de impessoalidade, adoção de comportamentos heterodoxos e perda até mesmo de senso de ridículo de alguns atores, né? O que acabou levando, em certo momento, à desmoralização dos esforços empreendidos pelos órgãos de persecução, inclusive perante a opinião pública que se pretendia conquistar. Eu ia abrir aqui um parênteses para falar de uma experiência minha, do dia que eu estava malhando na academia, encontrei Bretas, mas eu vou... Porque o tempo está curto, é melhor eu pular essa parte. O Cacai mandou conta. Eu estava lá com o meu personal, aí apareceu 2 carros pretos, saíram um monte de pessoas assim, eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa. E o professor falou, não, é o doutor Bretas que está vindo treinar na academia. Aí ele entrou com toda aquela entourage ali de policiais federais, enfim. Depois o resto eu conto só para o Cacai. No voto do ministro Gilmar Mendes, recém-proferido nas ADIs do Juiz das Garantias, ainda não publicado, ele cita vários diálogos travados pela força-tarefa da Lava Jato no Telegram, em que os procuradores revelam certo desconforto com o protagonismo do juiz Sérgio Moro, que a todo tempo fica interferindo de uma maneira ou de outra no trabalho do Ministério Público. Eles apelidam Moro de russo e não demonstram respeito por ele, mas apenas o toleram porque entendem que aquela parceria é necessária para o sucesso da operação. Recomendo a leitura do voto do ministro Gilmar, que ele fala longamente sobre isso, no julgamento do juiz das garantias. A ampliação do Instituto da Conexão, que levou à indevida concentração de todos os feitos em uma única vara, ao argumento de pertencerem à chamada Operação Lava Jato, foi em determinado momento corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro caso foi a questão de ordem no inquérito 4.130, de relatoria do ministro Dias Toffoli, que tinha por objeto a suposta prática de ilícitos no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros para a fixação da competência nos casos supostamente desmembrados da Operação Lava Jato. Primeiro,
O fato de a Polícia Judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência. Mesmo sendo óbvio, o Supremo teve que dizer isso em algum momento explicitamente. A competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independentemente das peculiaridades de cada situação. 3. A colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critérios de determinação, modificação ou de concentração de competência. 4. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou encontro fortuito de provas. E além disso, já perdi a conta aqui, a prevenção não é critério primário de determinação de competência, mas sim de concentração de competência, tratando-se de regra de aplicação residual. E, por último, o estabelecimento de um juízo universal para apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural. Então, a virada aí foi no julgamento desse inquérito 4.130, em que se começou a formar aí uma jurisprudência crítica dessas distribuições dirigidas. Aos poucos, o Supremo foi aplicando esses parâmetros a inúmeros processos, e o que temos hoje é a redistribuição de diversos feitos do que seriam as fases da Operação Lava Jato para outras varas federais, varas estaduais e para a Justiça Eleitoral, dependendo do caso. No Rio de Janeiro, eu assumi o que seria a relatoria da Operação Lava Jato, quando o outro desembargador relator se aposentou, e a primeira coisa que nós fizemos foi uma análise mais criteriosa e determinamos a redistribuição de números feitos. Então, as pessoas dizem, você é a relatora da Lava Jato do Rio? Não, não sou mais, porque a gente já meio que tentou dar uma normalizada nesse negócio aí. Então, muita coisa foi redistribuída desde então, não só por mim, mas por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, que nessa altura já tinha firmado ali um entendimento que foi aplicando, pelo menos no Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma boa redistribuição de feitos para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Estadual e para outras varas da própria Justiça Federal. Outro ponto sensível é o uso do acordo de colaboração premiada como uma das principais ferramentas de investigação no âmbito da operação. A colaboração premiada se insere no sistema de justiça penal negocial. A sua utilização no âmbito da Operação Lava Jato conferiu excessiva autonomia ao Ministério Público, livre de efetivo controle judicial e de quaisquer controles extraprocessuais. As escolhas feitas pelo Ministério Público sobre os investigados que seriam e os que não seriam contemplados com o acordo e também sobre os prêmios oferecidos. Desde que foi deflagrada a Operação Lava Jato, formou-se uma jurisprudência excessivamente permissiva sobre os acordos de colaboração premiada, conferindo-lhes caráter semelhante aos dos negócios jurídicos de natureza civil, nos quais prevaleceria a vontade das partes contratantes e cujo conteúdo não seria controlável pelo Poder Judiciário. Embora seja inquestionável que os acordos de colaboração premiada constituam meios de obtenção de provas relevantes, especialmente na investigação da criminalidade organizada, sua larga utilização no âmbito da Operação Lava Jato foi marcada pela insuficiência do regramento legal do Instituto e pela formação de jurisprudência que, na prática, inviabilizou qualquer questionamento sobre a validade ou legalidade dos acordos firmados. No julgamento do habeas corpus 127.483 do Paraná, em 27 de agosto de 2015, principal leading case sobre a matéria, o plenário do Supremo Tribunal Federal ressaltou a natureza de negócio jurídico processual e personalíssimo do acordo de colaboração premiada. Afirmou que a homologação do acordo pelo juiz se consubstanciava em juízo de delibação e limitava-se a ferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo. E ainda no controle da legalidade, esse controle se mostrou muito tímido, praticamente
formal, né, inexistente. Ademais, estabeleceu o Supremo que o acordo não poderia ser impugnado pelos delatados, ao argumento de que a avença em si não repercutia em suas esferas jurídicas individuais. Apenas o resultado da colaboração, as imputações que dela decorressem e as provas produzidas a partir daí poderiam ser debatidas pelos delatados no processo. O Supremo Tribunal Federal assentou também que eventual desconstituição do acordo de colaboração premiada tinha âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Mesmo em caso de revogação do acordo, o material probatório colhido em decorrência dele poderia ser utilizado em face de terceiros. Isso foi vários precedentes, o primeiro é esse HC 127483, e eu creio que essa jurisprudência ainda não foi totalmente superada no Supremo. Eu só consegui identificar um caso de turma relatado pelo ministro Gilmar em que esse assunto começou a ser rediscutido. Eu dizia sempre que era um jogo de ganha-ganha para o Ministério Público. Firmava o acordo, mesmo que anulasse o acordo, a prova era válida, né, para a incriminação, então não tinha muito, na verdade, para o Ministério Público, você só conseguiu trazer para si uma autonomia que não existia, na verdade, no processo penal em outros moldes, né? Pois bem, e também uma coisa que a gente vê na prática, né? As pessoas que delatam, isso aqui é que eu acho que eu não escrevi, as pessoas que firmam acordo são as pessoas que detêm informações relevantes na ótica do Ministério Público e dinheiro, né? Porque, na verdade, o Ministério Público entendeu que o mais importante era a recuperação de valores desviados, valores produto de crime, etc. Então, tem toda essa lógica de recuperação de dinheiro, né? Inclusive, isso faz parte de uma propaganda institucional. Toda vez que Deltan Dallagnol, que Sérgio Moro vão à televisão até hoje, né, para dizer da importância, do sucesso da Operação Lava Jato, o que se fala é recuperamos um monte de dinheiro, X valores, etc. Então, esses valores foram sendo recuperados, eu boto até entre aspas, né, foram sendo amealhados no âmbito desses acordos de colaboração. E o que acontece? Você priorizou a recuperação de dinheiro, essas penas pecuniárias, etc., em detrimento de penas corporais, mas, ao mesmo tempo, você beneficia as pessoas que estão ali no topo das supostas organizações criminosas, que são as pessoas que, em tese, têm informação e detêm esse patrimônio para abrir mão dele, etc. Então, eu vejo muito nos meus processos que as pessoas que prosseguiram sendo processadas, que não firmaram os acordos, são as pessoas mais numa hierarquia inferior da suposta organização criminosa. Então, secretária, pessoas mais desimportantes. Isso cria uma certa distorção, evidentemente, e eu digo sempre que a Operação Lava Jato se anuncia como uma situação de quebra de seletividade penal, mas ela também tem um caráter extremamente seletivo. Pois bem, como resultado eu vou falar meia hora, que foi o que o Dieter falou para eu falar, aí eu paro. Como resultado de tal jurisprudência, aspectos relacionados aos parâmetros legais da colaboração premiada não foram debatidos no âmbito dos tribunais, já que qualquer discussão sobre a regularidade do acordo, incluindo a legalidade dos prêmios acordados, ficou obstada pela falta de legitimidade das pessoas incriminadas para impugná-los. Diante da postura de autoconstrição dos juízes, que analisavam superficialmente os requisitos legais no momento da homologação, da falta de interesse das partes em impugnar os acordos que firmaram, ou ainda da inserção, nos termos de acordo, de cláusulas de renúncia à eventual impugnação, coisa que com a nova lei agora, a mudança da lei 12.850, foi proibido a posição de cláusula de renúncia de impugnação do acordo, mas na época era exigido, né? Não foi viabilizada a fixação de parâmetros legais pela jurisprudência sobre o Instituto. Tornou-se corriqueiro assegurar vantagens processuais e materiais para os colaboradores não previstas na legislação. Não por acaso, uma das raras oportunidades em que foi afirmada a impossibilidade de fixação de benefícios não previstos na lei decorreu de decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, em juízo de delibação, quando recusou a homologação de acordo de colaboração premiada firmado no âmbito do Supremo,
tendo em vista a não compatibilidade entre o que foi pactuado pelas partes e o sistema legislativo vigente. O cenário começa a mudar com a aprovação do chamado pacote anticrime, que estabeleceu parâmetros mais seguros para a colaboração premiada, né? A nova redação do artigo 4º, parágrafo 7º, 2 da Lei 12.850 estabelece a legalidade estrita dos benefícios e a nulidade de acordo sobre regimes diferenciados de cumprimento de pena, restringindo ainda a possibilidade de negociação sobre progressão de regime. Ademais, a nova lei amplia o controle judicial prévio do acordo, inclusive no tocante à análise da legalidade e adequação das pessoas acordadas, o que é feito no momento da homologação e não mais na prolação da sentença. No Supremo, há um precedente recente da segunda turma da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se propõe a revisão da jurisprudência assentada sobre a falta de legitimidade dos delatados para impugnar a validade dos acordos de colaboração, é o HC 142205, julgado pelo Supremo já em agosto de 2020. O debate refere-se a um vínculo de derivação entre o acordo firmado e as imputações e provas produzidas a partir dele, de modo a se reconhecer que o acordo impacta diretamente a esfera jurídica das pessoas incriminadas, que teriam, portanto, legitimidade e interesse jurídico em impugná-lo. Contudo, trata-se de um precedente de órgão fracionário, em que apenas o ministro Lewandowski, na época, acompanhou o relator. Não houve, assim, até aqui, uma superação da jurisprudência antes firmada pelo Supremo no HC 127483. Para terminar, ainda tenho 10 minutos, eu até pulei aqui uma fala muito interessante do ministro Gilmar nesse julgamento, em que ele discute essa questão da impossibilidade de discussão sobre as cláusulas do acordo. Ele diz: a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de não impugnabilidade do acordo por terceiros, ocasionou uma quase total intangibilidade e incontrolabilidade dos acordos de delação, ao passo que aqueles que poderiam impugná-lo, colaborador e Ministério Público, normalmente almejarão um interesse completamente inverso, no sentido de fazer o máximo por sua manutenção. Por efeito colateral, tornamos o acordo de colaboração premiada praticamente intocáveis. Então, indiscutivelmente, isso foi um ponto importantíssimo na Operação Lava Jato, que, em tese, já está sendo corrigido. E, finalmente, vou falar um pouquinho, pedindo desculpas, sobre a questão da espetacularização, que é o meu tema de tese, mas, enfim, e que seria um dos ingredientes que compõem o modelo Lava Jato. Houve uma opção estratégica dos órgãos de persecução penal em conferir máxima publicidade aos procedimentos da Lava Jato e a adesão à crítica entusiasmada dos veículos de comunicação à operação. Formou-se um ambiente de publicidade opressiva que expôs indevidamente pessoas investigadas e acusadas, constrangeu juízes, privou os réus do direito de serem julgados em ambiente de imparcialidade. Tal publicidade, contudo, também obedeceu à lógica da seletividade, porque o timing do levantamento de sigilo e divulgação de informações era estabelecido pelos órgãos de persecução envolvidos e, em última instância, pelo juiz. A seletividade também decorreu, como já ressaltado, do próprio modelo negocial, pois as escolhas do Ministério Público delimitam as informações às que se dá publicidade e as que não são consideradas relevantes. Aqui até no meu textinho eu cito o Semer, mas eu não vou me já que ele vai falar, a gente espera para ouvi-lo. Na verdade, eu também fiz um estudo, li o voto, a decisão do Supremo sobre a suspeição do Sérgio Moro para julgar o presidente Lula. E o voto, especialmente, hoje eu estou fazendo um monte de propaganda do Gilmar, mas não é à toa, né? Porque ele é muito bom juiz criminal. O voto do Gilmar é muito interessante e eu quis ressaltar, não tem aqui nesse documento, mas eu tenho outro texto sobre isso, que em diversos momentos o Gilmar Mendes ele destaca que a suspeição do juiz Sérgio Moro decorre do uso da imprensa. Então, assim, tem vários trechos do voto em que ele ressalta, não, nesse momento, o juiz Sérgio Moro divulgou para a mídia o acordo feito com aquele ex-petista, que eu já esqueci o nome do homem, né? Palocci.
Então, nesse dia, estrategicamente, ele divulgou para a imprensa o acordo do Palocci. Nesse dia, ele estrategicamente divulgou para a imprensa as conversas entre o presidente Lula, né, e a presidenta Dilma. Nesse dia, ele vai ressaltando como a imprensa foi relevante para formar aí esse caldo de aprovação à Operação Lava Jato. Isso, para mim, é bem interessante, porque o Supremo é muito difícil do Supremo estabelecer restrições à liberdade de expressão nesse momento, nesse tema, né? Na Operação Lava Jato, a mídia não realiza o chamado jornalismo investigativo, se restringindo a repercutir as narrativas que lhe são repassadas pelos órgãos de persecução penal. Essa forma de agir da imprensa está retratada no documentário Levaram o Reitor, produzida pela TV GGN, sobre o suicídio de Luiz Carlos Cancellier. Informações sobre um suposto desvio de 80 milhões de reais da Universidade Federal de Santa Catarina foram divulgadas em diversos veículos, sem qualquer checagem. Logo depois, constatou-se que o valor astronômico não tinha nenhum respaldo na investigação. A espetacularização dos procedimentos criminais é perniciosa, em primeiro lugar, porque viola direitos fundamentais das pessoas investigadas e acusadas. Em segundo lugar, porque contribui para a politização da justiça criminal, especialmente quando juízes de diversas instâncias passam a atuar estrategicamente, sustentando pautas políticas e recorrendo à adesão da opinião pública para respaldar as suas decisões. E, em terceiro lugar, porque ao aderir acriticamente aos métodos da Operação Lava Jato e aos resultados obtidos a partir desses métodos, a mídia alimenta a incompreensão do público sobre como deve funcionar a justiça penal em um Estado democrático, sobre a imprescindibilidade de que a condenação seja precedida de um processo judicial conduzido com respeito às leis e às normas constitucionais de garantia. E, para encerrar, é preciso enfrentar a afirmação de que o modelo Lava Jato se revela eficaz na apuração e responsabilização de crimes praticados por detentores do poder político-econômico, quebrando um paradigma da seletividade do sistema de justiça penal brasileiro. Haveria um ganho civilizatório consistente em tornar o direito penal mais republicano, já que a aplicação isonômica das leis decorre da Constituição. Eu cito aqui um trabalho do professor Ademar Borges sobre isso, tese de doutorado dele. A questão dos resultados obtidos pela Operação Lava Jato deve ser tratada à luz de como se desenvolvem os megaprocessos. Diogo Malan ensina que os megaprocessos tiveram origem na Itália nas décadas de 70 e 80 como instrumentos de combate à criminalidade organizada. Um dos seus elementos distintivos é a imputação de multiplicidade de delitos, incluindo-se crimes de vínculo associativo e quantidade considerável de acusados. O autor registra que o regramento é excessivamente fluido de conexão processual, né, na Itália, o Código Italiano de 1930, contribuiu para a formação desses megaprocessos, fato que também ocorreu no Brasil. Então, é importante refletir sobre se tal modelo é, de fato, eficaz. Na verdade, esses resultados, como eu falei no início, voltando para terminar, prisões, recuperação de valores desviados, rompimento do paradigma de impunidade dos detentores do poder, decorrem mais das prisões cautelares, acordos de colaboração, superpublicidade, do que da prolação, efetivamente, de sentenças condenatórias transitadas em julgado. Então, como os megaprocessos possuem uma tramitação lenta, né, e burocratizada, a experiência mostra que a concentração do julgamento de diversos processos complexos e volumosos em juízos únicos, ao argumento de conexão probatória, para além de ter se evidenciado como violadora do juiz natural, também não contribuiu para a solução rápida dos processos, né, que até eu acho que todos, tem alguns, o que transitou em julgado é dos acordos de colaboração, de fato, né, mas a maioria dos casos não termina, e é isso, né? Então, já encerrando, já está terminando o meu tempo, eu acho que a gente tem que pensar no modelo alternativo de processo penal em que se preserve a legalidade e garantias, deve apostar menos nas medidas cautelares penais e no espetáculo das operações policiais e mais na simplificação de procedimentos, respeito à presunção de inocência e prolação de sentença de mérito em prazo razoável. Precisamos pensar no modelo que não transija com a violação de direitos fundamentais das pessoas acusadas e que, por outro lado, apresente soluções justas e céleres para as ações penais que têm por objeto
a criminalidade organizada, respeitando-se, evidentemente, o sistema acusatório, mantendo o juiz em uma posição de equilíbrio e independência. Vamos ver aí, já vem uma possibilidade, o juiz das garantias, se vai ajudar a contribuir para a mudança e melhoria desse sistema. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, agradeço a professora Simone pela brilhante e claríssima exposição. Eu só, antes de passar a palavra, eu só pergunto aqui, Matheus, como é que eu zero esse cronômetro tipo sustentação oral aqui? Aquele cronômetro que nos persegue, né, na condição de advogados. Muito bem. O nosso próximo conferencista, conhecido de todos, o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Tenho aqui uma breve síntese curricular, e me permito ler. Graduado em Direito pela Universidade de Brasília, atuou como secretário executivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e secretário do Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Humana no Ministério da Justiça. É colaborador da Comissão de Direitos Humanos da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal e do Conselho Federal. Membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o nosso IDDD, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, e do Instituto de Garantias Penais. Fundador do Movimento Antiterrorismo Penal e sócio do escritório Almeida Castro Advogados Associados. Eu só me permitiria, Cacai, antes de passar a palavra a você, e a despeito da leitura do currículo, eu, alguns meses atrás, conversava com o Marcelo, lá em Portugal, no evento do IDP, e dizia a ele algo que agora eu me permito a dizer publicamente a você. O Cacai, nos últimos anos, e digo isso como um advogado, assumiu uma bandeira que foi absolutamente imprescindível para esse movimento que o Brasil vivia. E disse ao Marcelo como era impressionante, como é impressionante, a sua energia, a sua capacidade de dedicação. O Cacai me parece que está em todos os lugares a todo tempo. Ele é onipresente. E com um discurso absolutamente necessário e intransigente na defesa da democracia. Então, eu acho que cabe a mim, como professor, e aqui como advogado, agradecê-lo publicamente por esse trabalho que você genuinamente fez, despejando o seu tempo, despejando o seu conhecimento, despejando fundamentalmente sua energia. Acho que isso vale mais como currículo do que qualquer outra coisa que alguém possa ter feito, dado o seu exercício em prol do Brasil, em prol do Estado de Direito, e em prol da manutenção de um regime democrático que, às duras penas, nós vamos conquistando com o gerundismo necessário. Tá bem? Então, com isso, eu passo a palavra ao doutor Antônio Carlos de Almeida Castro para a sua conferência. Eu só vou pedir para usar esse microfone, porque parece que esse não está funcionando, porque o Maurício havia me dito que parece que tem um problema no som aqui. Esse aqui é melhor? Então... Alô? Bem, se eu tivesse juízo, eu não falava nada depois das palavras do meu amigo Alamir. Ficava calado aqui, quietinho e tal. Mas eu sou só advogado, quero constar, a partir de agora no meu currículo, vai dizer que eu fiz uma mesa com a Simone e com a Gisele. Isso aqui é importante. Quero agradecer muito o Xixo. Aqui eu posso chamar de Xixo. No papel não podia sair, não, mas... E ao Maurício pelo convite, de alegria que está aqui. E quero começar dizendo que, contestando uma fala do Xixo aqui, quando ele disse que a Lava Jato acabou e lavajatismo não. Eu acho que a Lava Jato não acabou. A maior prova disso é o afastamento do Apio, de uma forma covarde, de uma forma vil, sem sequer ter dado a ele o direito de defesa. A Lava Jato está viva. Essa é a minha opinião. No dia que houve o julgamento eu vou fazer algumas observações da minha experiência como advogado, porque não sou professor.
Eu advoguei na Lava Jato desde o primeiro dia, 14 de março de 17, quando teve a busca e apreensão lá no posto que tem no Lava Jato, por isso o nome da operação. Ligaram lá para casa, quem é advogado criminal sabe disso, a gente nunca pega o primeiro cliente, espera para ver a dimensão da operação, para ver se tem alguém melhor atrás e tal. E o pessoal começou a ligar e tal, e depois eu vi que o Roberto Youssef, em seguida, entrou na operação, e eu fui falar com ele lá em Curitiba. Ele estava preso, eu já o conhecia, nós tínhamos feito um enfrentamento dessa dupla dinâmica Moro e Deltan na época do Banestado. Nós anulamos a principal operação deles no julgamento histórico do STJ sobre interceptação telefônica, no caso da Sandal. Eu já conheci um pouco como eles agiam. Mas eu comecei a trabalhar com o Roberto Youssef como advogado, e uma coisa interessante, eu tinha uma tese à época, Simone, que o Moro não poderia estar naquele processo, porque tinha sido dado por suspeito, por motivo de foro íntimo, e eu defendia e defendo que quando você se dá por suspeito por motivo de foro íntimo, você não pode levantar essa suspeição, porque você não sabe qual foi o motivo. Então, eu entrei com habeas corpus, Gisele, no STJ, e até então eu achava a operação estranha, porque começou a ser muito midiática e tal, e você tem toda a razão. Uma das questões que nós vamos ter que enfrentar e cada vez mais amadurecer, amigo, é o conluio que foi feito entre a operação. A estratégia era exatamente usar a mídia e parte dos advogados que eram, na verdade, assessores do Ministério Público. Isso é outra coisa que a OAB nunca tomou providência em relação a isso. Bem, quando eu entrei com esse habeas corpus no STJ, eu me lembro que recebi uma notícia, eu estava até no meu escritório, no Café de Flor, e eu recebi uma notícia de que houve uma visita ao Youssef na cela, dizendo que se não me deixasse, tirasse como advogado e desistisse do habeas corpus, ele seria mais penalizado. Eu fiz uma petição, claro, o habeas corpus é meu, podia não desistir e tal, mas eu jamais faria isso, o cliente pediu para eu desistir, e foi aí que eu comecei a pensar uma forma diferente daquela operação. Comecei, então, a prestar mais atenção no que acontecia na operação. E, claramente, quando você diz, talvez eu saia daqui agora entendendo a questão da competência, não vai entender porque não tinha nenhum critério. O critério era jogo de poder. Foi ali que eu comecei a notar, logo em seguida, eu desisti do habeas corpus, fui até Curitiba falar com ele, e comecei a notar que o que existia, na verdade, era uma tentativa, ainda naquele momento iniciando, de instrumentalização do poder judiciário, de instrumentalização de parte do Ministério Público, com um objetivo muito definido de atingir o poder. A Lava Jato foi exatamente isso, e vamos ser sinceros, ela teve êxito num dado momento, porque ao prender o Lula e permitir a chegada no poder do fascista do Bolsonaro, na verdade, a Lava Jato é que gestou esse fascismo que quase nos sufocou durante 4 anos. Então, eles tiveram, evidentemente, êxito sobre esse aspecto. Naquele momento lá atrás, que nós, vários advogados, nós começamos a sentir que realmente alguma coisa estava acontecendo, nós começamos a notar, eu sou advogado criminal, eu estou acostumado com o uso da imprensa. Claro, às vezes fizeram uma busca e apreensão num caso que não era Lava Jato, um caso rumoroso lá de Brasília, um cliente meu, e eu fiquei sabendo na noite anterior que ia ter a operação. Só que eu não sabia se ia ter prisão ou não. Dei um jeito de comunicar a ele, ele falou, o que eu faço? Eu falei, isso aí já é um problema seu, se eu começar a entrar muito nisso aí, alguém tem que ficar solto, de preferência o advogado, né? Então eu só estou te comunicando a informação que eu tive, tá? E no outro dia, houve a busca e apreensão, o delegado me ligou, seu cliente deve ter ficado sabendo que ele não está em casa. Tem prisão? Não tem. Eu falei, então eu vou levá-lo agora aí, para depois, não tem problema. Eu cheguei lá, a primeira coisa que o delegado falou comigo foi assim, olha, eu quero informar que eu vou entrar com o inquérito para descobrir quem é que vazou. E o meu cliente apavorou, eu falei, não, eu vou dizer, fui eu que avisei a ele. Mas quem te avisou? Eu falei, a Globo. O cara que botou o helicóptero lá em cima da casa às 5 horas da manhã. Evidentemente, o delegado disse, não, então acho que é melhor nem abrir esse inquérito. Então, esse conluio com a imprensa, Xixo, a gente sabe muito bem,
bastante tradicional. No caso da Lava Jato, foi muito orquestrado. Eles fizeram uma coisa, no começo, Marcelo, eles fizeram uma coisa maniqueísta, que eu julguei que era tão simples que não ia dar certo, porque eles começaram a soltar na mídia com muita frequência que nós, que criticávamos os excessos, éramos, na verdade, pessoas que estávamos favoráveis à corrupção. Era um maniqueísmo tão primário que eu pensava que não ia dar certo, mas depois que eu vi que o Brasil elegeu o Bolsonaro, foi o maniqueísmo é assim mesmo, funciona. Então nós começamos a ser taxados pela imprensa, e aí aconteceu uma coisa inacreditável, Nassif. A regra, até então, é que o jornalista tinha boas fontes na advocacia, porque a gente tem casos que são rumorosos. Nós, advogados, precisamos começar a ter fonte na imprensa. Porque quando tinha uma operação, tinha 3 ou 4 jornalistas que nós tínhamos que ligar, porque eles é que tinham a chave. Eles tinham a chave. Eles sabiam da operação, não sei se antes, não seria leviano para dizer isso, que eu não tenho certeza, mas não dava tempo de fazer aquela matéria no outro dia seguinte daquele tamanho, se não tivesse operação. É mais ou menos como as sentenças do Moro. Você apresentava as alegações finais de 500 páginas, daí a 2 horas tinha uma sentença de 1000 páginas. Então, essa estratégia, que é uma coisa que nós temos que ainda que aprofundar, que foi feita entre boa parte da imprensa, e nós temos que ter a convicção que a força da imprensa... O que eles faziam? E todos nós lembramos disso. Assim que terminava a operação, em seguida, existia 2, 3 horas daquelas conferências ali, entrevistas, e como se existisse paridade de armas. Você imagina se eu ligo para a Globo e falo, Camarote, eu quero 3 horas agora para falar sobre o meu cliente. Porque a imprensa fez uma coisa danada, que é inventar o outro lado, que em tese é bom, mas que só nos ferra. Porque eles põem uma frase da gente para depois uma matéria de 3 horas. Então, o que aconteceu ali? Houve uma sofisticação do uso da imprensa, e aí eu repito para reflexão, e do uso de vários advogados que foram cúmplices naquele momento. Eu recebi na minha casa um dia, num domingo, um senador da República, que me disse, Cacá, eu te contratei, já te paguei, graças a Deus já tinha pago e tal. Eu quero que você continue me assessorando, mas eu recebi a informação ontem à noite de que se eu não trocar você pelo advogado tal, tinha um advogado X, eles vão fazer uma busca e apreensão e uma prisão em várias pessoas do meu grupo. Quer dizer, existem, eu falei isso na época sem citar o nome e tal, para a OAB, existia um grupo de advogados, e era um grupo de advogados que estava assessorando a Lava Jato. Essa é a realidade, quer dizer, o grupo, advogados que estavam dentro daquele círculo de giz invisível que existe entre a ética e o crime. Esses advogados nunca vieram à tona, na verdade, nunca foi feita uma reflexão sobre o que a advocacia fez naquele momento. E por isso, quando nós começamos a fazer o enfrentamento da Lava Jato, a estrutura que eles montaram era uma estrutura que certamente não foi feita pelo Moro, que ele é um indigente intelectual. Existia realmente uma estrutura inteligente, onde a imprensa era usada e usava, na verdade, as duas coisas. Depois você tinha um grupo de advogados e você tinha o conluio de boa parte do judiciário que tinha interesses. Agora está começando a vir, infelizmente, o doutor Apio saiu da vara, talvez nós não tenhamos o prosseguimento dessas investigações, do porquê que existia aquele tribunal de passagem, o Tribunal Regional Federal, lá do Sul, era um tribunal de passagem. Essa é a realidade. Então, para nós, advogados, era muito difícil, porque eu tive mais de 30 clientes na Lava Jato. Felizmente, a maioria dos meus clientes tinha foro. Eu sou contra o foro de prerrogativa, mas a Constituição diz que eu sou obrigado a jogar de acordo com o jogo. E nós começamos a levantar teses junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente boa parte delas, a Simone falou ali, eu me lembro que quando eu comecei a falar, eu e, claro, vários colegas e tal, sobre a criminalização da política, fazia parte de uma estratégia da Lava Jato. Criminalizar a política, depois criminalizar a advocacia. Mas a criminalização na política era importante para eles, por quê? Porque era um jogo de poder. Era um jogo de... A estratégia montada era para fazer o que fizeram. Ou seja, tirar as pessoas, criar fatos, e aí sim a mídia era importante, criar fatos, muitos deles
que talvez devessem mesmo ter sido enfrentados, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas nunca da maneira com que aquele grupo se dispôs a fazer. Se não tivessem tido tanta ganância, tem um inglês, Lord Acton, lá de 1800 e tal, que ele falava que todo poder corrompe e todo poder absoluto tende a corromper absolutamente. Quer dizer, o poder chegou a tal ponto que esse indigente intelectual resolveu ser ministro da Justiça daquele que ele tinha ajudado a eleger. Um caso clássico de corrupção. Clássico. Ele tomou um ato de ofício enquanto ele era juiz, prendeu aquele que poderia ganhar a eleição e aceitou como prêmio ser ministro da Justiça. E olha que não é uma ministro da Justiça qualquer, ele tinha naquela época um poder enorme para abrir, por exemplo, eu me lembro que ele abriu uma série de inquéritos contra pessoas ligadas a mim. É um covarde, não tinha coragem de abrir contra mim. E eu fui conversar com o delegado e disse: Cacai, tem mais de 100 inquéritos aqui, que está instrumentalizando agora a Polícia Federal. Então, a estratégia que eles tinham, extremamente bem feita, de usar a mídia, de usar parte da OAB, e especialmente de conseguir fazer o que fizeram no Poder Judiciário. Todos devem se lembrar daquele episódio em que o ministro Theory tomou determinada atitude e o Moro fez um atrevimento em relação a ele. Aquele dia era aniversário do ministro Toffoli, a gente estava num restaurante com o Jobim e tal, e o Jobim falou assim: olha, você não tem ideia, Cacai, quem é o Theory. Vai vir uma decisão hoje que vai liquidar esse pessoal de Curitiba. E nós ficamos na expectativa. Ficamos na expectativa bebendo, até de madrugada, esperando a decisão. Resultado, veio o contrário. Veio o contrário. Até hoje ninguém entende o que aconteceu. Por quê? Porque tinha poderes ali que a gente pode ter alguma ideia do tamanho. Porque é simples, gente. É uma estratégia de dominação para ocupação do poder. Quando você pensa no Brasil, na potência do Brasil, no pré-sal que foi quebrado, nas grandes empresas que foram quebradas, você começa a imaginar o que realmente estava naquele jogo, que era um jogo grande. Tem lá um deles, que eu não me lembro o nome, que hoje trabalha como consultor, como compliance de empresas e tal, e assim, claramente usando informações que teve enquanto estava na Lava Jato. Mas, naquele momento em que nós começamos a levar as questões para o Supremo Tribunal Federal, foi extremamente relevante, porque a aclimação da política brasileira, eu me lembro que eu fui ao Alaor Leite e ao Luiz e pedi um parecer sobre isso. Fizemos um habeas corpus e tal. E a discussão no Supremo começou a se dar de uma forma muito interessante, porque a questão da competência, ela era tão óbvia que não era competente, que não dava para você pedir um parecer a respeito, Simão. Vocês são juízes, às vezes a gente gosta de impressionar, levando o parecer do Alamir e tal e tal. Mas era tão óbvio, você tinha assim, o julgamento do sítio de Atibaia em Curitiba. É uma coisa que assim, evidente que não adianta você ter uma argumentação jurídica ali. Precisava ter uma percepção do que nós estávamos passando. O triplex de Guarujá em Curitiba, sendo que já tinha tido uma decisão anterior de uma juíza daqui de São Paulo. E eu brincava à época que eu não abastecia carro no posto Petrobras, que se eu abastecesse e batesse o carro lá no Acre, eu iria para Curitiba ser julgado. O interesse era absolutamente... E aí nós tivemos momentos em que o Supremo Tribunal esteve do outro lado da fronteira. Eu hoje, que sou um defensor do Supremo, que eu estou louco para voltar a criticar o Supremo. Eu já não aguento mais. É um poder patrimonialista, o judiciário é um poder, você abre aqui, você pega... É verdade. Eles estão liquidando, Mas é porque nós ainda estamos no momento de manutenção dessa institucionalidade. Né? Esse poder patrimonialista, machista, você pega o livro de fotos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, são 300 homens brancos, certamente bem nascidos, quase não tem mulher, não tem negro. Mas esse poder, por que eu estou brincando aqui que tenho dificuldade de criticar nesse momento? Porque foi quem manteve a institucionalidade nesse momento mais grave do Brasil. Nós tínhamos um governo executivo fascista, nós tínhamos um Congresso Nacional cooptado, boa parte dele cooptado, e foi o Supremo Tribunal que manteve a institucionalidade. Mas naquele momento demorou muito. Eu penso que essas teses que foram sendo levadas ao Supremo, eu fico analisando assim, a dificuldade do advogado, porque
e é assim que tem que ser, a gente tem que ir lá para a primeira instância. A gente tem que entrar com o habeas corpus lá no tribunal dele, onde a gente sabia mais ou menos que o jogo era julgado de uma certa forma. E depois, essa criminalização, por exemplo, da política, ela só foi enfrentada quando, no meu ponto de vista, os excessos se evidenciaram a ponto de mostrar que, se não tivesse um limite, aquilo chegaria no judiciário. No judiciário que eu digo, na cúpula do judiciário. Porque, evidentemente, inclusive, escrevi um artigo há 2 dias atrás sobre a DR do Gilmar com o Rodrigo Pacheco, que gera aquela discussão interessante lá em Paris. Eu estava lá vendo, achei boa. E o Gilmar estava certíssimo. O Rodrigo também foi correto, mas o Gilmar estava certíssimo. Mas esse Supremo, que hoje a gente elogia, e que, evidentemente, nós temos que ler os votos mesmo, porque foram votos que colocaram nos eixos, vamos chamar assim, rigorosamente, foi o mesmo Supremo que, durante muito tempo, permitiu, por exemplo, que a delação premiada sofresse um estupro. O Instituto foi estuprado por esse pessoal. Quer dizer, teve um procurador da República, o subprocurador, que colocou num parecer no STJ, você deve se lembrar, amigo, que a prisão era, assim, feita para obter a delação. E esse cidadão não foi chamado a responder, de acordo com o CNMP ou alguma coisa parecida. Ou seja, houve um uso indevido, ilegal, inconstitucional e aético daqueles, quase todos os institutos que, de alguma forma, poderia ser usado para a preservação dos direitos e garantias individuais. Tem um amigo meu que está aqui, eu não quero citá-lo, ele sofreu 8 buscas e apreensão. Eu não tinha mais o que buscar e aprender. Era uma forma de pressioná-lo para que ele delatasse o pai. Coisa vergonhosa. Eu fui sou advogado de um brasileiro português que ganhei a extradição dele. Nessas gravações que vieram à tona do santo hacker, graças a Deus apareceu um santo hacker na vida, ele demonstra lá nas gravações que, por isso é que eu sou contrário, de certa forma, eu entendo essa manifestação do Gilmar, eu também li o voto, que fala que os procuradores, de certa forma, tinham um certo constrangimento, mas eu não acho, não. Aquilo ali era um conluio, era uma quadrilha. Porque, nesse caso, por exemplo, um tal Castor propunha para os procuradores prender a filha do meu cliente, que é uma cineasta, que não tem nada a ver com o que o meu cliente estava sendo investigado, para poder forçar o pai, já que eu tinha ganhado a extradição, a voltar para o Brasil. Pode ser que, vez ou outra, tivesse algum constrangimento e tal, mas, em regra, era absolutamente um jogo jogado. Claro, pode ter um ou outro que tivesse constrangimento, mas ele tinha o direito de sair da força-tarefa. Ele não era obrigado a ficar na força-tarefa. Porque força-tarefa, isso é uma coisa que a gente deve, de certa forma, discutir também. Você conhece muito bem isso. Essas elaborações de força-tarefa fazem com que as pessoas percam completamente o sentido de competência do que é a função dele. Por exemplo, agora, recentemente, o Tribunal Regional Federal, a pretexto de enfrentar uma questão de um determinado juiz, anulou todas as decisões tomadas por um juiz que está aqui. E anulou dizendo que todas as decisões da Lava Jato, como se a Lava Jato fosse uma instituição, quer dizer, fosse uma coisa que pudesse justificar essa competência, anulou indiscriminadamente. Claro que nós fizemos uma petição, eu sou advogado de uma das pessoas, e o Supremo imediatamente tomou uma decisão. Essa questão da competência, ela é de uma gravidade ímpar, porque durante todo aquele tempo em que o Moro tinha competência nacional, era um juiz de jurisdição nacional, o Tribunal Regional aceitava, o STJ aceitava e o Supremo aceitava. Durante muito tempo. Eu me lembro que, certa vez, nesse caso, inclusive, desse meu cliente português, tinha uma discussão no DRCI, Ministério da Justiça. Não tinha nada a ver com o Moro. O Moro tinha determinado a prisão dele lá atrás, mas era uma questão no Ministério da Justiça. Eu entrei, com o mandado de segurança e ganhei uma liminar lá com o juiz Leão, que hoje até é desembargador. O Moro liga para o Tribunal Regional Federal número 1 e fala, não é para cumprir essa liminar, como ele fez na época do Favreto, da soltura do Lula. Só que lá era o Tribunal Regional número 1, o presidente da turma era o Ney Belo. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, um jornalista me ligou, eu estou criticando jornalista, mas tem a maioria gente boa pra caraca, né?
Advogado não, advogado é meio a meio. Aí o jornalista me ligou e tal, e eu liguei para o Ney Belo. Ele atendeu, falou: "Cara, não precisa falar, não, eu sei do que se trata." Desligou o telefone. E dei uma decisão exemplar, mostrando que o juiz, primeiro que ele não era sequer autoridade coatora, mas é o que eu digo não existia, ninguém vai nunca compreender a questão da competência, porque não existia, ele se julgava um juiz absoluto, com poderes, por razões que, infelizmente, eu acho que o afastamento do hábito vai dificultar que a gente tenha um acesso pleno. Existem os porões da 13ª Vara, que são dezenas de documentos, de gravações que estão lá e que nunca vieram à tona. Essa primeira que veio à tona agora, de 13 anos atrás, causou esse movimento todo que deu um afastamento de um juiz sumariamente. E o CNJ não fez nada. Então, a Lava Jato, ela teve e tem tentáculos. Maurício, quando eu estava vendo o julgamento do afastamento, da parcialidade do Moro, eu fiz questão de ver sozinho em casa e tal. E era muito engraçado, porque, de certa forma, lendo aqueles votos, ouvindo aqueles votos, eu me lembrava dos 200 debates que nós fizemos no Brasil afora. Parecia que agora esses debates tinham, de alguma forma, né, tido repercussão na Suprema Corte. E assim que terminou, eu recebi um telefonema e eu disse: "Olha, você acha que foi uma grande vitória?" Não, foi uma grande vitória, mas a Lava Jato não acabou. Porque é necessário que a gente enfrente a fundo e responsabilize criminalmente quem fez essa usurpação dos poderes. Diga bem, se o Supremo Tribunal disse que houve uma corrupção no sistema de justiça, isso tem que ter consequência. Não pode a Suprema Corte anular processos dessa gravidade, dizendo que o que houve foi uma corrupção no sistema de justiça, e isso simplesmente, claro, já é muito, porque isso fez com que a gente estivesse hoje respirando de uma forma mais leve no país. Mas tem que ter consequência, porque senão, Ramiro, nós vamos continuar com o risco permanente de viver, especialmente no Brasil de hoje, que nós estamos extremamente ainda divididos. O bolsonarismo colocou para fora questões que nós não imaginávamos que fosse tão forte na sociedade. Mas a raiz de tudo isso, pelo menos quem gestou tudo isso, não tenho nenhuma dúvida, foi essa estrutura montada da Lava Jato. Você se lembra, Gisela, nós estivemos juntos em vários momentos, mas especialmente na questão das ADCs, que foi um momento que mobilizou o país, a discussão sobre prisão de segundo grau, porque eles tinham uma inteligência impressionante. Eles foram com as tais 10 medidas, que não tinha nada de medida contra a corrupção, mas eles tinham poder, a grande mídia, eles tinham dinheiro, porque nas gravações você pega assim, ele pedindo o Moro para liberar 50 mil para pagar a propaganda das tais 10 medidas. É algo inconcebível. Isso não vai ter nada, não vai ter consequência? Eu me lembro que eu saí Brasil afora para discutir isso e ninguém tinha lido as 10 medidas. Eu gosto de brincar que eles pediram a várias atrizes para fazer propaganda, atores. Pediram a Maria Fernanda Cândido, que ia para a televisão, para pedir. Se ela pedir para assinar, assina qualquer coisa. Eu nem dúvida. Ninguém leu as tais 10 medidas. Eu perguntava para os alunos: vocês leram essas 10 medidas? Tinha uma delas que era para fazer não, e assim, a possibilidade de usar a prova ilícita, desde que obtida de boa fé. É uma piada, quer dizer, na verdade, muito daquilo que eles queriam, eu acho que eles já pensavam, talvez, que no futuro eles iam ser descobertos e já estavam querendo preparar uma defesa, porque não é possível, é uma coisa inconcebível. Mas não era isolado assim. Então, você tinha a questão da competência, que ele se arvorou um juiz de jurisdição nacional, você tinha a questão de pegar pontos importantes e sensíveis para poder prender a grande população. Quando você fala 10 medidas contra a corrupção, me chamavam para falar na Câmara ou no Senado. Eu chegava lá, as pessoas olhavam de cara torta. Pô, você é contra as 10 medidas de corrupção? Contra a corrupção? Ou seja, então você é a favor da corrupção. Então, esse maniqueísmo não foi uma coisa sem estratégia, não. Houve uma estratégia fortíssima que nós temos ainda que enfrentar. No meu ponto de vista, nós temos ainda que enfrentar. Essas ações têm que ter consequência. Nós fizemos, durante todo esse tempo, dos projetos de poder que foi feito, na segunda instância, foi uma mobilização muito impressionante. Assim, eu chegava no Espírito Santo,
ia lá depois das palestras, sentava ali no Triângulo das Bermudas para tomar uma cerveja, passava uma pessoa na rua e perguntava, e aí, explica direito esse negócio da segunda instância. Não tem que prender logo, não? Quer dizer, as pessoas andando na rua, porque aquilo mobilizou o país. Nós escrevemos milhares de artigos e publicamos livros e fizemos 200 debates, porque, na realidade, a gente estava enfrentando ali muito mais. Na verdade, eu até costumo dizer, eu fui o autor da primeira ADC, que não teria nunca tido êxito se não tivesse tido depois a ADC, que todo mundo aderiu ali, que virou um movimento nacional. E fiz muito pensando no sistema carcerário brasileiro. Porque essa é uma estratégia que também fizeram, Simone. Quando você prendia um poderoso, mais do que nunca, nós que trabalhamos para humanizar o sistema carcerário, perdíamos voz, perdíamos espaço. Porque vocês estavam prendendo um empresário poderoso, então o sistema estava funcionando. Qual é a preocupação que tem esses advogados chatos aí que ficam falando que 40% das pessoas que estão presos não têm culpa formada, que vivem em situação subhumana, que bastava utilizar certamente o Código de Execução Penal para poder resolver parte do sistema carcerário brasileiro? Mas foi preciso, essa é uma questão real da vida, foi preciso que nós levássemos essa questão da discussão da presunção de inocência para o Supremo, com Lula preso, para que o país se mobilizasse. E aí, o país se mobilizou, claro, demorou muito, tem o tempo próprio, o judiciário tem o tempo próprio, mas eu acho que, de alguma forma, nós conseguimos cravar para essas pessoas que até então detinham quase a unanimidade nacional, cravar para algumas pessoas, olha, nós temos que pensar os abusos que estão acontecendo. Até então, você saía criticando a Lava Jato, os excessos da Lava Jato, o conluio entre o Moro com os procuradores, o conluio desse grupo com a imprensa, o conluio de parte da advocacia que se submetia àquilo, tinha uns advogados de plantão aptos a substituir algum outro advogado para poder fazer exatamente... Eu ouvi de um delegado da Polícia Federal, eu estou envergonhado, porque eu acompanho essas delações, e os procuradores falam, fala do Cacai. Eu falo o quê do Cacai? Meu advogado. Foi meu advogado, vocês tiraram ele. Quer dizer, então, eu penso que nós ainda temos um longo caminho. Acho que um debate sobre esse, eu faço parte de um grupo de literatura, de intelectuais, escritores e tal. Quando eu postei lá, um dos intelectuais falou assim, mas vem cá, o título é Balanço Crítico da Lava Jato, existe um balanço que não é crítico? Eu falei, existe, o do Moro, o dos procuradores, existe ainda muita gente que defende a Lava Jato. A Lava Jato existe ainda, de alguma forma. Então, eu acho que um debate como esse é importantíssimo para que a gente possa voltar para algumas questões ainda muito, muito graves. Quer dizer, um grupo que, mesmo combalido, um deles já cassado, o outro prestes a ser cassado, teve força suficiente para afastar um juiz da sua jurisdição, e eu não vi os juízes federais se unirem contra isso, porque foi um afastamento sumário. Eu, quando fui conversar com algumas pessoas, falei, olha, não vou entrar em mérito nenhum, não sou advogado dele, mas o afastamento sumário presume que você está fazendo uma execução. Porque se tivesse intimado, fossem inteligentes, mas tinham pressa, porque tinham medo, sabiam o que podia vir. Podiam ter feito uma intimação qualquer para que tivesse uma resposta mínima, para dar uma roupagem da legalidade. Não, eles não precisavam da roupagem, porque quem tem a grande mídia do lado, quem tinha, então, a opinião pública do lado, achava que poderia fazer de todos nós realmente um jogo de manobra para poder atingir o poder. Felizmente, nós resistimos, felizmente nós estamos aqui na USP hoje com muita honra e muito orgulho, mas eu só quero dizer que nós estamos ainda no meio da batalha, nós não ganhamos, nós estamos juntos. Obrigado. Muito bem, queria agradecer o Cacai pelas palavras, pela brilhante exposição, cumprimentar a nossa presidente da Ordem dos Advogados, a doutora Patrícia Vanzolini, que vai presidir a mesa subsequente sobre Lava Jato e imprensa,
E, de pronto, passar a palavra à professora Gisele Cittadino, que é graduada... Espera aí que o cronômetro da sustentação oral aqui tem um problema. A professora Gisele é graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Atualmente é professora associada da PUC do Rio de Janeiro. Professora Gisele, seja muito bem-vinda uma vez mais a essa universidade e, evidentemente, tem a palavra. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Antes de mais nada, registrar a minha alegria, e especialmente a minha alegria pelo convite ao Maurício, ao Xixo. Obrigadíssima. Gostaria também de mandar um agradecimento especial. Quem é professora lembra disso, faz isso, aos alunos do programa de pós-graduação aqui da USP, porque eu bem sei o que significa o trabalho de organizar um evento gigante como esse. Então, de minha parte, super obrigada. Também dizer que é uma alegria estar aqui com a Simone, minha ex-aluna, mas pelo menos ela disse que ela foi minha ex-aluna nos anos 90. Pior é quando eu encontro o Adi Damus, foi nosso deputado federal e agora está secretário do Ministério da Justiça, e ele disse que ele foi meu aluno nos anos 80. Tragédia. Alamiro, Cacai, companheiraço de luta, e eu gostaria de cumprimentar vocês todos, na pessoa do Marcelo Semer, né? Nossos dois juízes queridíssimos, Marcelo Semer e Magda Biavasque. Na figura deles, eu cumprimento vocês todos. Bem, sou professora, então vocês não podem esperar um outro discurso, a não ser o discurso de uma professora. E eu queria propor uma interpretação, ou, digamos assim, olhar para a Lava Jato a partir de chaves de interpretação diferentes. A Lava Jato é um fenômeno social, e a gente pode entender esse fenômeno social a partir de diversas perspectivas. É claro que todas essas, digamos, chaves de interpretação da Lava Jato, elas só são possíveis do ponto de vista analítico, né, para a gente discutir. Porque, na verdade, essas chaves de interpretação, elas, né, se interrelacionam umas com as outras. A primeira delas, o Cacai já mencionou, é a questão da criminalização da política. Não há como trabalhar com a ideia da Lava Jato, o fenômeno da Lava Jato, sem trabalhar com a ideia da criminalização da política. Mas vejam só, não é qualquer política a política que a Lava Jato criminalizou. Não é. Vocês podem cansar de procurar falas da Lava Jato, do pessoal da Força Tarefa, do juiz Moro, das pessoas que defendiam Lava Jato, contra os mecanismos da democracia participativa, e vocês não vão encontrar. A Lava Jato se dizia favorável à política da sociedade civil. Qual era a política da sociedade civil na época? Era exatamente a política dos grupos sociais que apoiavam a Lava Jato. Seja o MBL, seja o movimento das 10 medidas, seja o Basta, no Rio de Janeiro era o tal do Basta, que era basta de corrupção, mas era somente basta. Então, a sociedade civil brasileira, em alguma medida, especialmente no Sudeste e no Sul do país, ela se mobilizou em função da Lava Jato, em favor da Lava Jato. Havia grandes grupos da sociedade civil organizada que favoreciam a Lava Jato. Então, contra esse tipo de política, né, uma política que se vincula, digamos, à participação da sociedade, essa gente nunca abriu a boca para falar nada contra, nem sobre o MST, nem contra o MST. Por quê? Porque criticar o MST poderia significar também abrir a possibilidade de se criticar exatamente os grupos que na sociedade civil apoiavam a Lava Jato.
Então, era um silêncio gigantesco sobre os modos da democracia participativa. Isso era muito válido, porque a sociedade estava tomada, né, por esses movimentos pró-Lava Jato. Já em relação à democracia representativa, né, aqui exemplificada pelos políticos e pelos partidos políticos, o discurso era duríssimo. E era um discurso organizado a partir da segunda chave de interpretação da Operação Lava Jato, que é o aparente compromisso com um republicanismo que, na verdade, jamais existiu neste país. Jamais. Né? Se tem uma coisa que nós não somos, e jamais fomos, foi republicanos. Né? A gente luta bravamente para, no futuro, eu adorarei, né, se um dia meus netos, da minha filha, eu não tenho muita expectativa, mas que meus netos, meus bisnetos, enfim, minha descendência possa viver num país que tenha efetivamente uma cultura republicana. Agora, do fato da gente não ter uma cultura republicana, resulta que você abre um espaço muito favorável àqueles que dizem lutar por uma cultura republicana. E era isso que os membros da Lava Jato faziam. Né? Nós somos republicanos, nós defendemos a coisa pública, nós defendemos os recursos públicos que são apropriados de maneira ilegal e criminosa pelos políticos, especialmente, e pelos partidos, especialmente, evidente, no caso, pelo Partido dos Trabalhadores, que, na ocasião, era o partido político que estava de plantão no Poder Executivo. Então, tem um negócio aqui embaixo, espera aí. Então, não está incomodando, não. Esse republicanismo, ele, de vez em quando, vem a nossa história de novo. Né? A todo momento, essa luta contra a corrupção aparece. Essa luta contra a corrupção apareceu contra Vargas, essa luta contra a corrupção apareceu contra João Goulart, Juscelino Kubitschek, né? A luta daqueles que dizem que vão lutar contra a corrupção apareceu não só na Lava Jato, apareceu no bolsonarismo, né? Quando Bolsonaro dizia com todas as letras durante a campanha, eu não sou um político e eu vou fazer um governo descolado dos políticos e descolado dos partidos. Talvez tenha sido o governo mais governado pelos partidos de que a gente já teve notícia. Então, essa ideia do republicanismo, né, essa ideia de que nós somos os heróis. Né? Acho que a Simone e o Cacai disseram isso de maneiras diferentes, mas igualmente brilhantes. Eles eram os heróis. A gente não pode esquecer da figura de Sérgio Moro recebendo o prêmio do homem que faz a diferença. A gente não pode esquecer de Sérgio Moro, eu me lembro especialmente disso, porque nesse dia a mulher dele estava extraordinariamente elegante, com um vestido de cetim preto e uns brincos de brilhante que batiam aqui, em Nova York, Sérgio Moro de smoking, em Nova York, recebendo um prêmio, né? E a foto daquele casal que mais parecia a foto de um casal no tapete vermelho em Los Angeles, ou coisa parecida. Pelo menos a indumentária era muito semelhante. Os rapazes da Lava Jato, né, a Força Tarefa, tiravam fotos exatamente igual ao filme Os Intocáveis. Se vocês lembrarem da foto lá de Kevin Costner, não era? Com aquela turma toda dele, inclusive aquele mais velho, que era um Sean Connery, né, aquele maravilhoso. Meu pai já faleceu, mas meu pai era a cópia fiel de Sean Connery. Era lindo. Então, a foto daquele filme, eles reproduziam e mandaram colocar em outdoors em Curitiba. Né? Então, toda essa transformação
do juiz e da força-tarefa em grandes heróis, em pessoas que merecem ser admiradas, em pessoas que são jovens, bonitas, brancas, todos homens, não é? Eles se transformaram do dia para a noite nos heróis da pátria. Não é? E ai daqueles que se colocassem contra esses heróis. E muitos de nós que estamos aqui, Cacai aqui do meu lado, e muita gente que está aqui nessa plateia, a gente tentou, né? Demorou muito para sermos, digamos, vitoriosos, mas a gente tentou se colocar contra essas pessoas desde o início. Né? Eu quero registrar aqui a criação do Grupo Prerrogativas, do qual, com muita alegria, eu faço parte, e a criação da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nós fizemos ela está hoje em 20 estados da federação. Ela foi criada na PUC, na minha universidade. Eu sou sou sócia fundadora da ABJD e viabilizei a criação enfim, abri as portas da minha universidade para que a gente criasse a ABJD lá. Nós fizemos uma campanha no Brasil inteiro chamada Moro Mente, repleta de estudantes em todas as salas, né? Mas éramos só professores, advogados e estudantes, né? Um silêncio mortal, né? Na grande mídia corporativa sobre tudo isso que fazíamos, os livros que lançávamos, né? Lançamos crônicas, não. Mas não era crônica, era... Não, comentários, obrigada. Comentários sobre uma sentença anunciada, o caso Moro, comentários sobre um acórdão anunciado, o TRF4. Eu acho que quando a gente faz esse balanço da Lava Jato, a gente não pode deixar de incluir os 3 desembargadores, né, e o presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, que no momento em que recebe a sentença do Moro, de 260 páginas, qualquer ela está disponível em tudo quanto é lugar, gente. Leiam aquela sentença, é uma das coisas mais ridículas já produzidas pelo judiciário brasileiro. E o presidente do TRF4 recebe a sentença e menos de 5 minutos depois diz que a sentença é, abre aspas, irretocável. Então, a luta contra a Lava Jato aconteceu. Né? E aconteceu, criamos associações, grupos, enfim, fizemos o diabo, fizemos o que podíamos fazer. Mas o inimigo era muito poderoso, porque aí a gente tem a terceira chave de interpretação, que é a tsunami cultural viabilizada pela grande mídia corporativa que transforma esses moços em heróis. Então, a gente tem um processo de criminalização da política e dos políticos, especialmente do presidente Lula, que amargou 560 dias de prisão. Eles só se equivocaram no momento de criticar os partidos políticos, porque o alvo era o PT, mas eles acabaram jogando no lixo toda a estrutura partidária brasileira. Cadê o PSDB? Acabou. Desmanchou. O PFL já virou DEM, já virou União Brasil, e hoje é um grupamentozinho que integra o Centrão. Quer dizer, a estrutura partidária ruim, mas ainda era uma estrutura partidária que tínhamos no passado, a Lava Jato destruiu. E abriu portas para o bolsonarismo, abriu portas para essa turma que diz que não tem nada a ver com a política. Somos seres de um outro registro, de um outro... Somos seres de um outro registro, somos seres de um outro lugar. Né? Isso o Cacai também mencionou bem. Essa consequência do lavajatismo que foi o bolsonarismo. Não tenham dúvidas que se a Lava Jato não tivesse existido, nós não teríamos passado pela experiência do bolsonarismo. Então, o discurso republicano, como segunda chave de interpretação, que funcionou como o caldo de cultura, como dizem os antropólogos, o caldo de cultura
necessário à mobilização dos grandes grupos corporativos. Então, a Rede Globo Televisão, a Folha de São Paulo, o Estadão, né, e muitos outros meios de comunicação menores abraçaram inteiramente e transformaram os rapazes de Curitiba nos grandes heróis. Horas de Jornal Nacional, Folha de São Paulo, páginas e páginas, e era muito difícil lutar contra isso. Isso é feito de uma forma tão eficaz que qualquer um que se coloque contra a Operação Lava Jato é automaticamente carimbado como corrupto, ou, pior, defensor de corruptos. Então, na verdade, era muito difícil, né? A gente conseguia entender muito bem quando procurávamos pessoas e as pessoas diziam: eu não quero ser confundido, eu sei que você tem razão, mas eu não quero ser confundido com alguém que defende a corrupção. A gente compreendia como isso era muito difícil. Agora, que não se pense que todo mundo que se colocou contra a Lava Jato eram somente pessoas que não queriam ser identificadas como corruptas. Muita gente, inclusive no Poder Judiciário, se colocou, contra não, a favor, se colocou a favor da Lava Jato porque compactuava do projeto político ideológico da Lava Jato. Não tenham dúvidas disso, né? Então, eu só queria, caminhando aí para tentar fechar um pouco isso, dizer o seguinte: até o momento em que Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, até aquele momento, a gente pode dizer que o processo penal, como eles bem explicaram, foi liquidado. A gente pode dizer que a Lava Jato foi um projeto político de poder. A gente pode dizer que eles lançaram mão da corrupção, ainda que uma corrupção que desvirtue o direito, né? Lawfare como uso do direito para fins de perseguição política, mas estamos falando de uma corrupção de um outro tipo que não a corrupção que eles alegavam combater. Eles alegavam combater uma corrupção que ou usava de dinheiro público ou se apropriava privadamente dos recursos públicos, no caso das empresas. Eu estou fazendo uma divisão entre funcionários públicos corruptos e empreiteiras que se corrompiam na medida em que se apropriavam privadamente de partes do Estado brasileiro. São corrupções diferentes. São tipos de corrupção diferentes. Então, a gente poderia somente dizer que na primeira fase da Lava Jato, quando eles prendem o presidente Lula, eles corrompem o direito, eles corrompem o processo penal, eles corrompem a cultura jurídica do país, eles mentem, eles enganam, e o que está por trás disso tudo é um projeto político de poder, que incluía, inclusive, e eu pulei essa parte, é porque eu não consigo falar olhando para um papel, porque ou eu olho para o papel ou eu penso. E aí, quando a gente não fala olhando um papel, a gente esquece. Então, eu disse na primeira chave de interpretação, quando eu era mais jovem, eu não esquecia, não. Na primeira chave de interpretação, eu disse, eles eram contra a política, mas não contra toda a política. Eles eram contra a política representativa, a política que destrói partidos políticos e políticos, em especial, o presidente Lula. Então, o que é que a gente pode pensar? A primeira fase da Lava Jato foi um projeto de poder político que tentava desmanchar o que a soberania popular havia decidido, que foi a eleição, a campanha eleitoral, né? Que mostrava que o presidente Lula ganharia facilmente. Facilmente eu não diria, mas ganharia
talvez ganhasse fácil, porque só não ganhou tão fácil agora porque o homem tinha toda a máquina do Estado brasileiro, que, sabemos, né, ao tempo dele, era a 12ª economia do mundo. Então, a gente não está falando de um dinheirinho. Né? Mas, de qualquer forma, o projeto político da Lava Jato era destruir o Partido dos Trabalhadores e inviabilizar a candidatura do Lula. A ganância, a vontade, o prazer de prender o ex-presidente era uma coisa inacreditável. Agora, outra coisa que eu esqueci de mencionar, tem 10 minutos ainda, outra coisa que eu esqueci de mencionar, quando eu disse que foi uma tsunami cujo caldo de cultura, né, se espalha pelo país inteiro e entra nas casas, nas instituições, nas universidades também. Eu registrei aqui, porque eu nunca na minha vida vou me esquecer disso, porque eu escutei isso, né, num dos momentos em que todos nós mais lutávamos, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, dizer a seguinte frase, parágrafozinho. A melhor coisa que os rapazes de Curitiba, por isso que eu só chamo eles de rapazes de Curitiba, a melhor coisa que os rapazes de Curitiba fizeram foi oferecer um bom exemplo. Uniram-se, aspas, uniram-se membros do Ministério Público, Polícia Federal e a magistratura em um pacto de seriedade, de qualidade técnica, de trabalho de patriotismo, para ajudar a enfrentar um problema brasileiro, que é a corrupção. Ministro Luiz Roberto Barroso, nos áureos tempos da Lava Jato. Então, isso mostra o efeito gigantesco desse caldo de cultura por todo o país. Por todo o país. Né? Entrou nas instituições, entrou nas famílias nossas. Quantos de nós tivemos famílias que aplaudiam a Operação Lava Jato, que achavam Sérgio Moro a coisa mais linda do mundo? Um monte. Nas universidades, né, que é o lugar do pensamento crítico, nas universidades o apoio à Lava Jato existia de uma forma muito forte. Então, eu só quero terminar dizendo o seguinte, o primeiro projeto da Lava Jato foi um projeto corrupto, sem dúvida, mas foi um projeto corrupto voltado para a destruição de um modelo político e econômico, a implantação de compromissos assumidos no exterior. Porque aqui ninguém pense aqui que as empreiteiras brasileiras foram destruídas porque eram corruptas. Porque em qualquer lugar decente do mundo, você prende os corruptos da empresa e deixa as empresas funcionando. É assim no Japão. Né? Quantos casos... Só que no Japão, o presidente da empresa quase sempre dá um tiro na cabeça. Né? Aqui o sujeito vai para o restaurante no dia seguinte, está nem aí. Mas, enfim, você prende, você joga na mídia, o sujeito é corrupto, prende o corrupto, você é corrupto, comprovou que é corrupto, você vai em cima do corrupto. Agora você destrói a empresa. E aí vem a última coisa que eu gostaria de mencionar. É que hoje a gente sabe que o modelo de corrupção da Lava Jato não se restringiu apenas ao primeiro modelo, que era o modelo de substituir um grupo no poder por um outro grupo no poder, como se fosse somente uma briga ideológica, que tinha consequências econômicas. Claro, né? Quando a gente paga à Suíça e aos Estados Unidos uma grana gigantesca por conta de operações mal feitas no Brasil, destrói a empresa brasileira que construiu o aeroporto de Miami e impede que essa empresa continue a construir qualquer outra coisa na África, e as empresas americanas passam a substituir as empreiteiras brasileiras na África, isso é um projeto econômico. Mas até aí era um modelo de corrupção que pregava a eterna subserviência do país aos interesses estrangeiros. Para isso, liquidava com a soberania popular, porque ela não ia poder se manifestar na eleição de Lula, e
consequência é o desmanche da soberania popular. Desculpe, da soberania nacional. Pré-sal, empreiteiras e por aí afora. Agora, finalmente, nesses últimos 5 minutos, eu gostaria de dizer que o tipo de corrupção da Lava Jato que está sendo discutida hoje é de um outro nível. Antes, a gente podia dizer que a Lava Jato corrompeu por uma questão de natureza ideológica. Agora não. Agora a gente sabe que a Lava Jato se corrompeu em troca de dinheiro. E isso faz uma diferença espetacular. Espetacular. O Tribunal de Contas da União, né, eu não tenho acompanhado e também não sou especialista nessa área, o Tribunal de Contas da União detectou a movimentação de mais de 22 bilhões de reais sem justificativa. A gente sabe hoje que parte do dinheiro negociado para o pagamento na Suíça e nos Estados Unidos estava associado ao fato de que nós vamos pagar a multa, mas vocês vão nos devolver um pequeno percentual para a criação do nosso bendito fundo. Então, hoje, a gente sabe com todas as letras que aquilo que começa como um processo de corrupção do direito, do processo penal, termina como um simples processo de corrupção clássico, né, que é um processo de corrupção em troca de dinheiro. Então, eles não lutaram contra a corrupção de uma forma corrupta, diferenciada. Não, eles lutaram contra a corrupção da forma mais corrupta que se possa imaginar, que é enchendo o bolso de dinheiro. Então, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, é uma organização internacional composta por 37 países muito ricos. O Brasil já tentou há muito tempo entrar no grupo, não tem conseguido. A OCDE apoiou a Lava Jato sempre, sempre. E fazia eventos aqui no Brasil, apoiando a Lava Jato, apoiando as 10 medidas, apoiando. Essa semana, a OCDE, quando viu o tamanho dos recursos públicos desviados pela operação, e também como viu que o clima mudou, ainda que o Cacai tenha toda a razão. A gente tem que fazer balanço crítico da Lava Jato todo ano. Para os alunos da USP, eu me ofereço a PUC para o ano que vem. Né? A gente precisa fazer um balanço da Lava Jato todo ano, porque a gente não pode permitir que nada semelhante a isso volte a acontecer no Brasil. E, finalmente, né, um agradecimento especial ao Santo Delgatti, né, porque dificilmente, sem a Operação Vaza Jato e sem as revelações aí do hacker de Araraquara, teria sido muito difícil enfrentar um discurso como esse que o Luiz Roberto Barroso fez no Supremo Tribunal Federal, equiparando a Lava Jato a patriotismo, a qualidade técnica e a tudo aquilo que ela jamais foi. Jamais foi. E para que isso nunca mais aconteça, é preciso que a gente discuta isso sempre. É isso, gente. Obrigada. Agradeço a professora Gisele e apenas antes de encerrar, eu não poderia deixar de fazer um registro do meu agradecimento ao Wilson e ao querido colega, o professor Maurício Dieter, pela oportunidade de presidir essa mesa de inauguração pela manhã. Ouvir aqui o Cacai, a Simone, a Gisele, é um conforto. E eu só lembro que essa faculdade de Direito, no dia 17 de março de 2016, fez um ato que lotou
o Salão Nobre. E naquele momento em que a Lava Jato era um exemplo, né, ao Brasil, o nosso chefe de departamento, professor Sérgio Salomão Checaira, profere as seguintes palavras. E hoje um golpe está em curso no país. E não nos resta outra saída a não ser irmos às trincheiras em defesa do Estado Democrático de Direito. Logo em seguida, pede a prisão, de forma corajosa, do juiz, então juiz, Sérgio Moro, pelo vazamento de informações dos processos que envolviam a interceptação telefônica da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Lula. Ouvindo essa mesa hoje, professor Maurício, fica um conforto, porque eu tenho absoluta convicção de dizer que nós estávamos e sempre estivemos do lado certo da história. Obrigado pelo convite e parabéns a todos os nossos conferencistas. E passamos direto, né, à próxima.